avançava no caminho que mudaria a história da humanidade. A cruz se aproximava, mas também a vitória sobre a morte. Nessa jornada, somos chamados a refletir, crer e seguir os seus passos. Na escuridão do Getsêmani, suor se misturou ao sangue. A decisão de Jesus estava tomada. O cálice seria bebido. Na oração, ele encontrou força. Na submissão, cumpriu sua missão. E ali, na prisão injusta, começava a vitória que redimiria o mundo. Que nossos corações estejam preparados para essa caminhada, firmes na fé e rendidos ao amor de Cristo. Graça e paz, amados. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreve Lucas, no capítulo de número 23, nós vamos ler verso 13 ao verso de número 25. Hoje nós vamos pensar sobre esse tema, injustiça em julgamento. Jesus diante de Pilatos e Herodes. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 23, verso 13. Você que tem a Bíblia pode abrir. Você que não tem, os irmãos vão colocar a letra do texto bíblico e você também pode acompanhar. Diz assim o Senhor na sua palavra. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais. Nem tampouco Herodes, pois não-lo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Nós vemos aqui, amados, Jesus diante de duas situações: a cruz e a injustiça. A cruz e a injustiça. Ele sabia que aquilo que falasse maior, de uma forma mais consistente, pesaria na decisão que ele iria tomar.
prestar atenção na injustiça a qual ele estava sendo submetido, ou a cruz, que era o destino que Deus tinha para ele. Ele tinha essa escolha, escolher entre o caminho da injustiça e nele fixar, na injustiça fixar a sua mente, o seu coração, o seu olhar, ou então a cruz, que era o destino que Deus tinha para a vida dele. Pensando nisso, amados, nós também temos que diariamente tomar decisão em quem nós vamos prestar atenção. Em que nós vamos prestar atenção? Muitas vezes, amado, diante das injustiças que você sofre, você é levado a tomar um monte de conclusão que não é tão real quando você pensa. Então Jesus estava nessa situação. De um lado a cruz, de outro lado a injustiça. Se ele escolhesse prestar atenção na injustiça, talvez ele desistiria do destino maior que Deus tinha traçado para ele, que era a cruz. Então a Bíblia diz que ele permaneceu firme no seu destino. Permaneceu firme no propósito de Deus. Permaneceu firme naquilo que Deus já tinha decretado. E era necessário ele passar pela cruz. Muitas coisas, amado, podem também levar eu e você a desistir do destino que Deus propôs para cada um de nós. E uma das causas que pode nos levar é a injustiça. Eu fui tratado com injustiça, então agora eu sou revoltado. Eu fui tratado com injustiça, por isso eu vou me entregar ao pecado. Eu fui injustiçado, então eu vou viver uma vida. Não importa a forma que eu vou viver a minha vida. Jesus, ele podia olhar para a cruz ou se fixar na injustiça. Durante esses dias, você tem sido levado a pensar sobre Jesus a caminho da cruz. Jesus estava aqui mais uma vez, fazia parte do propósito de Deus, esse momento que ele estava passando. E uma coisa, amado, nós podemos ter certeza, não importa o momento que você esteja passando, se estiver dentro da vontade de Deus, passe esse momento com alegria. Passe essa situação glorificando o nome do Senhor, porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Deus tem algo melhor para a sua vida, meu amado. Jesus podia desistir da cruz, diante de tanta coisa que ele passou. Mas desde os primeiros dias, pastor Alessandro tem levado-nos a pensar que Jesus institui a ceia e nos dá o exemplo de serviço, dizendo para mim e para você, como diz Mateus capítulo 20, verso de número 28, que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não era vítima de Pilatos, ele não era vítima do Sinédrio, ele não era vítima de Herodes, porque ele sabia que sua vida estava na mão de Deus. Quando eu e você temos certeza que a nossa vida está na mão de Deus, não importa se pessoas desse quilate, como Pilatos, como Herodes, tentam impedir ou cometer algum ato de injustiça contra a sua vida, não dê lugar a essas coisas.
Não dê lugar, não alimente essas coisas no seu coração. Jesus, ao mesmo tempo que ele estava enfrentando toda essa adversidade na sua vida, a traição de Judas e a disputa entre os discípulos sobre quem é o principal. Parece, amado, que havia uma profunda falta de sensibilidade, de empatia, até dos seus próprios discípulos, que parece não estavam entendendo o que estava acontecendo. Muitas vezes, amado, nós somos assediados por coisa que nós mesmos não sabemos o que está acontecendo. Mas quando nós temos certeza que nossa vida está na mão de Deus, eu posso declarar: aquietai-vos dentro de mim, ó minha alma, porque Deus de Jacó está conosco, porque o Deus de Israel é o meu socorro, porque o Deus de Israel é o meu livramento. Jesus estava vivendo, Jesus estava, como diz Isaías 53, verso de número 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele compreendia isso, ele entendia isso, que ele veio para essa hora, ele veio para esse momento. Você, meu amado, não está aqui por acaso. Você não é fruto de um relacionamento, de um mero relacionamento de papai e mamãe. Você está aqui porque Deus trouxe você a esse mundo. E Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem uma razão. Para que você está aqui, há uma razão. Você não é fruto do acaso. Não é uma coincidência que você está aqui nesta noite. Deus te trouxe nesse lugar para falar no seu coração. Em meio a tanta injustiça que nós podemos contemplar, Jesus no Getsemane, ele chora a nossa dor, porque ele sabia que era inevitável passar por tudo que ele estava passando. A Bíblia diz que ele é preso pelos sacerdotes, ele é negado pelo seu amigo íntimo Pedro. Então, quando ele é negado pelo seu amigo íntimo, traído pelos sacerdotes, ele não abriu a boca. Ele permaneceu firme, olhando para o propósito de Deus, sabendo que no propósito de Deus estava a cruz. Nós cantamos agora há pouco: levarei eu também minha cruz. Amado, não adianta nós queremos fugir de algumas realidades que temos que enfrentar na nossa vida. Não adianta a gente querer escolher o caminho. Deus sabe o melhor caminho para mim e para você. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Veja bem, amado, hoje nós temos aí nesse texto a figura do Sinédrio, que era a suprema autoridade dos judeus no assunto relacionado à religião e também aos outros setores da vida de Israel. Temos o povo, temos Pilatos, temos Herodes e temos Barrabás. Dias atrás, eu estava ouvindo alguma coisa do pastor Luiz Saião, e eu achei interessante ele usar essa palavra. Jesus é joia, mas o seu fã-clube não é lá essas coisas. Ele falando sobre a santidade de Jesus, a santidade do Senhor, a palavra do Senhor. E ao mesmo tempo ele coloca, ele dá essa palavra à igreja para servir de norte para a nossa vida. Mas muitas vezes, amado, alguma coisa nos atrai mais do que a palavra de Deus.
Há vozes que nós ouvimos muitas vezes é mais forte do que a voz do Senhor. E quando isso acontece, eu e você corremos risco de deixar de olhar para Jesus, de deixar de olhar para a palavra do Senhor. Há muitas vozes, amado, falando no nosso coração. Havia lá diante de Jesus, havia a voz do Sinédrio, havia a voz do povo, havia a voz de Pilatos, havia a voz de Herodes, e também temos a pessoa de Barrabás. E veja, meu amado, aí, verso 13 ao verso de número 16. Pela segunda vez, Jesus está agora diante de Pilatos. Pilatos julga Jesus uma vez e não vê nele nada digno de morte. Pilatos remete para Herodes. Herodes examina a pessoa de Jesus, também chega à mesma conclusão. Então remete novamente para Pilatos. E agora Pilatos, para não julgar sozinho, a Bíblia diz que estava junto dele o Sinédrio, o povo, Pilatos e Herodes. Todos juntos ali, amado, clamando e declarando uma só voz. Um só desejo, um só propósito. Quando nós olhamos para, por exemplo, os sacerdotes não queriam, eles já sabiam o que eles queriam. E desde cedo eles já haviam manifestado o desejo de matar Jesus. Para eles o julgamento era mera formalidade, mas havia já uma predisposição no coração do Sinédrio. Não estavam interessados em analisar nada, porque a conclusão eles já tinham chegado. Muitas vezes, amado, eu falo assim com muito carinho para os irmãos. Muitas vezes, amado, o nosso coração como pastor da igreja, a gente fica muito triste. Porque muitas vezes, amado, muitos crentes só procuram a gente para comunicar uma decisão, não para pedir uma oração. E a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Além de ouvir essa pessoa, não posso recomendar nada, não posso falar nada, porque ela já está predisposta, há uma predisposição no seu coração. É como se chegasse diante de nós com uma declaração: eu vou fazer isso, pastor. Eu já assinei a declaração da minha vida. Eu quero que o Senhor apenas assine comigo. E aí diz: eu vim pedir a bênção do pastor. Muitas vezes, amado, esse povo, o Sinédrio, é um reflexo de quem nós somos muitas vezes. Não queremos mais saber se há digno de morte. Não sabemos mais qual é a verdade, porque no nosso coração já há uma predisposição. Já há uma decisão tomada no nosso coração. Nós queremos muitas vezes que o marido apenas assine a declaração ao lado do meu nome. Ou a esposa apenas assine aquele papel comigo, porque ele não quer mais saber. Já há uma predisposição. Assim estava o coração dos sacerdotes. Não queriam mais ouvir nada, porque na verdade para eles já tinham consumado no seu coração o que eles desejavam. E o desejo deles era matar Jesus. Matar Jesus. O que ele fez digno de morte? Não, não queremos saber o que ele fez, nós queremos a morte dessa pessoa. A Bíblia também diz que do lado de Pilatos havia o povo. O povo estava lá, diz a palavra de Deus. E quando nós olhamos na palavra de Deus, Mateus capítulo 21, verso de número 9, Jesus entra
E Mateus chama de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém. Mateus capítulo 21, verso de número 9. A Bíblia diz que o povo, por não haver dinheiro para comprar um tapete, eles então tiravam os ramos das palmeiras e fizeram um tapete para Jesus entrar e declaravam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Preste atenção, eles estavam lá um pouco antes da crucificação de Jesus. O povo estava lá dizendo com todo fervor, com toda a força do seu coração, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Estavam lá cantando como verdadeiros cristãos, como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Mas como disse a palavra do Senhor, escrevendo Jeremias no capítulo 17, verso de número 9, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Amado, o que aconteceu com o povo? Em menos de uma semana estavam lá dizendo: Hosana, o que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito o nome do Senhor. Estava lá adorando ao Senhor. Agora há poucos dias estavam lá junto com Pilatos dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Isso é para dizer para mim e para você, amado, quão inconstante nós somos. E quão enganoso é o nosso coração. Quantas daquelas pessoas estavam lá, poucos dias, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Agora estavam lá junto com Pilatos dizendo: o que vocês? E diz a palavra do Senhor que Pilatos pergunta pela 3 vezes, e nas 3 vezes eles pedem a mesma coisa: crucifica-o, crucifica-o. Não é assim? Não é assim o nosso coração, amado? Tem dia parece que a gente é crente, é crente, é crente, é crente. Daqui a um pouco, esse mesmo Jesus que a gente cantava, adorava, reconhecia como Senhor, reconhecia como Salvador, agora a gente está dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E nós crucificamos Jesus, amado, tantas vezes na nossa vida, quando nós duvidamos do amor de Deus para conosco. Quando nós deixamos de confiar no Senhor, quando nós deixamos de orar ao Senhor, nós estamos negando novamente a nossa fé, que tão fervorosamente como Pedro declara: estou pronto para ir à morte com o Senhor. Outro dia diz: eu não conheço, eu não sei quem é esse Jesus, eu não sei de quem vocês estão falando. Havia também Pilatos. Mateus capítulo 27, verso de número 24, diz uma coisa que Lucas não diz: que Pilatos, depois de insistir o que fazer com Jesus, e pela 3ª vez ouvir a mesma afirmação, a Bíblia diz que Pilatos, Mateus 27, verso de número 24, a Bíblia diz que Pilatos pede uma bacia com água e lava as suas mãos. Eu vejo aqui, meu amado irmão, uma semelhança conosco, uma semelhança
de Pilatos comigo e com você. Que na luta da reputação ou do caráter, eu nego o caráter por causa da reputação. Eu nego o caráter por causa da reputação. Pilatos sabia que Jesus era inocente, como pelas duas vezes, verso de número 14, verso de número 16, ele mesmo declara: não há nada digno de morte contra esse homem. Eu verifiquei, eu analisei, mas chegamos à conclusão, tanto eu como Herodes, que não há nada nesse homem que mereça morrer. Mas agora, para ficar bem com o povo, ele lava as suas mãos. Porque entre ficar com seu caráter, ele preserva a sua reputação. Ele quer viver bem com as pessoas. Quantas vezes, amado, nós também escolhemos as pessoas no lugar de Jesus. Mas se eu ser crente, então, para não ficar mal na foto com meu marido, com meu pai, com a minha namorada, com meu namorado, com a minha família, então, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, eu sei que Jesus salva, eu sei do propósito de Deus para a minha vida, mas eu lavo as mãos. Quantas vezes nós lavamos as mãos? Você sabe que algo é certo, mas para não ficar mal com alguém, então eu prefiro lavar as mãos. Finjo que não sei, finjo que não conheço, quando no fundo sabemos e conhecemos a verdade. Mas a gente muitas vezes prefere lavar as mãos. Muitas vezes lavamos a mão porque não quero me incompatibilizar com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com alguém. Então eu lavo as mãos da minha crença, da minha fé, para o bem da minha amizade. Hoje nós vivemos a era onde você escreve alguma coisa e você fica ansiosamente esperando o joinha. E aí você gosta de ouvir um pregador e no final dá um joinha. Porque normalmente o pregador falou aquilo que você já estava predisposto a ouvir. E não aquilo que você precisa ouvir. Mas ele, para preservar a reputação dele e colher dividendos, então, ele fala o que você gosta, mas não fala o que você precisa. Ele lava as mãos com a verdade. Ele lava as mãos negando a verdade, melhor dizendo. Assim fez Pilatos. Sabia qual era a verdade. Mas entre uma coisa e outra, Pilatos lava as suas mãos para preservar a sua reputação e continuar bem com as pessoas. Mesmo que eu condene alguém, mas se eu vou ficar bem com as pessoas, eu vou fazer isso errado, porque é assim que o povo gosta. Essa foi a escolha de Pilatos. Também temos a figura de Herodes. Herodes, alguns comparam o rei Herodes aqui com o rei Acabe, lá do Velho Testamento. Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 1, nós podemos dizer que Herodes é o exemplo de pessoa que para agradar os outros é capaz de fazer qualquer coisa. A filha, a família está lá comemorando aniversário, e a filha pede alguma coisa para ele. E ela pediu como presente de aniversário a cabeça de João Batista. Aquele homem ordena a morte de João Batista como algo normal.
como algo simples, como algo comum. Herodes é aquela pessoa, é eu e é você muitas vezes, que para agradar é capaz de qualquer coisa, mesmo que seja pecar contra o Senhor. É capaz de fazer qualquer coisa, mesmo que eu negue a minha fé. Esse é Herodes. E há também, estava lá também Barrabás. E nós podemos dizer, amado, que Barrabás é o protótipo da substituição. Isso agora, amado, quando nós olhamos a atitude do Sinédrio, a atitude do povo, a atitude de Pilatos, a atitude de Herodes, o que nós devemos agora, amado, olhar com carinho é para Jesus ao lado de Barrabás. Não importa se meu pecado tenha sido igual ao pecado do Sinédrio. Não importa se meu pecado tem sido igual ao pecado do povo. Não importa se meu pecado é igual ao pecado de Pilatos muitas vezes, ou que o meu pecado é igual ao pecado de Herodes. Quando nós estamos agora olhando para Barrabás, nosso coração deve alegrar-se no Senhor. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por cada um de nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você entendeu? Justiça de Deus. Todo o pecado agora, Jesus ali ao lado de Barrabás, e Jesus morre em favor de Barrabás, Jesus morre em favor de Pilatos, Jesus morre em favor de Barrabás, porque Deus amou o mundo, e incluía todas essas pessoas no propósito de Deus. Mas o que essas pessoas também, e eu e você, precisamos sempre lembrar: Jesus morreu na cruz por mim e por você. Eu não sei como Pilatos fez, como Pilatos levou os últimos dias da sua vida. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados, e nele devemos nos alegrar. A oportunidade, verso de número 17. Aquele dia era dia de perdão, dia em que Pilatos tinha que soltar alguém. E a palavra de Deus afirma várias vezes que Barrabás estava preso por rebelião e assassinato. Então, amado, Pilatos tinha a oportunidade de escolher o certo e o errado. Como eu e você, em tantos momentos da vida, temos a oportunidade de escolher o certo e o errado. Não certo e errado conforme seu entendimento, conforme a palavra do Senhor. Ele tinha a oportunidade. Ele podia soltar Jesus. A última palavra não era de ninguém. A última palavra era dele. Esse direito foi conferido a Pilatos, o direito de soltar alguém. Lendo sobre um psiquiatra austríaco que foi aprisionado no campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, ele diz que aquelas pessoas que tinham claro propósito de vida, que encontraram significado para a sua vida, a maior parte dessas pessoas sobreviveram à experiência trágica
das concentração nazista. Mas aquelas pessoas que não encontraram propósito da sua existência, cuja vida para eles não tinha um significado importante, se entregaram ao desespero e todas elas morreram. Quando eu encontro o propósito para o qual eu fui criado, eu posso passar por maior adversidade, mas nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sei qual é a razão. A razão de viver é Cristo, esperança de glória. É Cristo na nossa vida. Esperança de glória, esperança de salvação, esperança de vida eterna. Aquelas pessoas que estavam longe do psiquiatra austríaco sobreviveram. Aqueles que não encontraram, morreram. Quando nós encontramos a razão de viver, que nossa vida tem propósito, nós vamos superar toda e qualquer adversidade. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Porque em Cristo você é mais do que vencedor. Hebreus capítulo 7, verso 28, verso 26 ao 28, a Bíblia diz assim: convinha que um sumo sacerdote como este, santo, sem culpa, sem mácula, separado dos pecadores, elevado acima dos céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, constituindo-o perfeito para todo sempre. Cristo morreu na cruz. Entre escolher a injustiça e a cruz, Ele foi fiel ao Senhor, até a morte e morte de cruz. E por isso a palavra do Senhor declara: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, se for preciso, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus foi fiel até a morte e recebeu o nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A decisão. Pilatos passou pela constatação, Pilatos teve a oportunidade, agora a decisão. Ele faz a constatação: Jesus não tem pecado digno de morte. Ele tem a oportunidade de escolher. Como eu disse, como eu e você diariamente temos a oportunidade de escolher. E a escolha que só eu e você podemos fazer, papai não pode fazer por você, marido não pode fazer por você, esposa não pode fazer por você. Ela é individual e pessoal, intransferível. Assim como era a decisão de Pilatos, não tinha como transferir para alguém. Eu creio, amado, se Pilatos tivesse ali alguém para transferir, ele ia transferir. Tanto é que no primeiro julgamento, para não assumir a responsabilidade, ele remete para Herodes. É uma tentativa de fugir, é uma tentativa de negar, é uma tentativa de encontrar uma saída quando nós somos confrontados,
Quantas vezes, amado, quando nós somos confrontados pelo Senhor, na sua palavra, nós queremos encontrar uma tangente, nós queremos encontrar uma saída, quando o desejo é meu, a responsabilidade é minha. Pilatos não tinha como transferir, ele tinha que tomar uma decisão. Ele constata que Jesus não tinha pecado, tem a oportunidade de escolher entre Barrabás e Jesus, mas agora ele tinha que tomar a decisão. E como nós cantamos hoje à noite, levarei eu também minha cruz, com a certeza de que um dia essa cruz será trocada por uma coroa de glória. Não sei qual é a cruz que você tem que carregar, meu amado, mas creia, um dia essa cruz Jesus tomará de você novamente e declarará: vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes mesmo da fundação do mundo, porque eu muito te amei e dei a minha vida por você. Temos que tomar decisão. Você vai continuar olhando para as injustiças que o mundo praticou contra você? A injustiça, amada, é algo próprio desse mundo. Não sei por que a gente fica assustado. Eu fui tratado de maneira injusta. Desde o começo, amada, a injustiça é algo real. Mas não é o fim, não é a única opção. Jesus tinha a oportunidade de olhar para a injustiça dos homens ou permanecer olhando para a cruz. Permaneça, meu amado, olhando para a cruz. Permaneça, minha amada, olhando para a cruz. Um dia Deus tirará de você toda a dor, toda a tristeza, toda a angústia. Porque há um reino preparado para a sua igreja. E sabemos que Jesus em breve virá para buscar a sua igreja. Descanse no Senhor, meu amado. Ser fiel até a morte. Não fique olhando para as injustiças desse mundo. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz do Senhor Jesus. Pilatos, ele não suportou a pressão do homem, dos homens. Quando os homens começaram a fazer pressão, Pilatos cedeu à pressão. Não ceda à pressão do mundo. Nós imaginamos hoje, amado, como nossos adolescentes, nossas crianças, elas são pressionadas nas escolas para negar a sua fé. Negar seus valores, negar seus princípios, para viver em paz com o mundo. Pilatos lavou a mão porque ele queria viver em paz com o mundo. Não deu importância a viver em paz com Deus. Ele não aguentou a pressão. E a última declaração que a Bíblia fala aqui é que Pilatos então, veja como termina o texto que nós lemos. Verso de número 25. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Como se dissesse assim: eu não vou assumir. Eu não quero assumir. Muitas vezes, amado, nós também ouvimos muitas vezes a palavra do Senhor. Ora agimos como o sinédrio, ora agimos como povo, ora agimos como Barrabás, ora agimos como Herodes, ora agindo como um desses homens.
que tomaram a decisão errada. Pedro, com toda a sua fraqueza comum de um ser humano igual a mim e a você, Pedro nega a sua fé. Mas a Bíblia diz que Jesus dá a ele uma outra oportunidade. Judas Iscariotes não teve uma segunda oportunidade. A decisão de Judas Iscariotes foi tão radical, por causa do desespero, da vergonha, da dor do que ele havia feito, não teve uma segunda oportunidade. Mas hoje, como diz a palavra do Senhor, hoje você tem ouvido a palavra do Senhor. Tome a decisão certa de ser fiel ao Senhor Jesus, para que um dia você também contemple a glória que Jesus tem preparado para mim e para você. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu vou pedir ao Ministério de Louvor que vem aqui à frente, fazendo favor. E eu quero que você cante com o seu coração novamente: levarei eu também minha cruz. Declare isso diante do Senhor com seu coração, dizendo ao Senhor: Senhor, ajuda-me a olhar para a cruz de Cristo. Ajuda-me, Senhor, a levar a minha cruz. Ajuda-me, Senhor, a permanecer fiel ao Senhor, à sua palavra. Que nesta noite, amado, seja um momento de decisão na sua vida, de viver verdadeiramente para Deus e os propósitos dele para a sua vida. Jesus levou sobre si, chorou a nossa dor, levou sobre si as nossas enfermidades, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite, glorificando e exaltando o nome dele, que é santo, justo e verdadeiro. Pilatos entregou Jesus à vontade deles. Mateus capítulo de número 26, Mateus capítulo 16, melhor dizendo, verso de número 24, Jesus disse assim, e assim eu quero terminar, deixando com você esse versículo da palavra. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que se dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do homem no seu reino.